Prezados padres, todos sabemos que não foi possível celebrar a missa do Crisma na proximidade da Semana Santa. Quando se abriu então a possibilidade de celebrarmos na catedral, com um grupo máximo de 150 pessoas, logo imaginei que seria importante organizar esta celebração. Escolhi então a quinta-feira, dia que nos recorda a ceia do Senhor e o nascimento do sacerdócio ministerial. Junto com o nosso povo, temos sofrido com a limitação de não poder abrir nossas igrejas e receber comumente os fiéis que acorrem para as missas e outras celebrações. Custa-nos celebrar diante de um celular. Dói ter de dizer às pessoas que elas não podem entrar na igreja, pois o número de inscritos para a missa já está completo. Nenhum de nós jamais imaginaria uma situação como essa. Mesmo celebrando com número reduzido de fiéis na Assembleia, o que já é possível em diversas cidades da nossa arquidiocese, é grande nossa responsabilidade em aplicar todas as orientações municipais, arquidiocesanas. Todo cuidado é agora expressão de amor à vida. Toda prudência é sinal de compromisso com a saúde dos fiéis e de nós mesmos, pastores do povo. Ainda não sabemos por quanto tempo deveremos estar assim, mas devemos estar com ânimo para continuar a missão com os limites deste tempo. A missão de pastores nos impõe a tarefa de viver esse tempo de pandemia, não apenas com os novos cuidados de higiene e de distanciamento físico, indicados para qualquer encontro ou celebração. Muito mais do que isso, somos provocados a repensar nosso modo de ser igreja e de viver nosso ministério. Nada disso imaginávamos quando em outubro passado escolhíamos uma palavra inspiradora para a 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. O dito de Jesus segundo o Evangelho de São Mateus: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E, no entanto, fomos sacudidos de um tal modo que essa palavra se revelou fundamental para motivarmos as pessoas e as suas famílias à experiência de fazer de sua casa a igreja doméstica. Tivemos pela primeira vez de celebrar o Tríduo Pascal em família. Não vamos desperdiçar a oportunidade de acompanhar as famílias de nossas comunidades, incentivando cada uma delas a fazer da mesa da refeição também a mesa da palavra de Deus e da partilha. Vamos alimentar as famílias com a palavra de Deus. Como ouvimos do Evangelho de hoje, deram a Jesus o livro do profeta Isaías para que proclamasse o texto na sinagoga de Nazaré. Vamos entregar o Evangelho de Jesus Cristo aos membros de nossas comunidades, para que o proclamem em suas casas, com suas famílias. Vamos orientá-los a fazer da escuta, meditação e oração da palavra o mais importante encontro da igreja doméstica. O Espírito do Senhor, que ungiu no batismo e na crisma os membros de nossas comunidades e paróquias, nossos cristãos leigos e leigas, os envia para anunciar a boa nova aos pobres. Precisamos incentivá-los a viver o sacerdócio batismal, a viver das unções que receberam. Queridos padres, daqui a pouco os senhores renovarão as promessas sacerdotais. Na liturgia, no rito,
por 3 vezes manifestarão o desejo de renovar as promessas que um dia fizeram, não apenas perante o bispo, mas perante o povo de Deus também. Responderão com convicção: quero. Padre, a sua resposta, quero, empenha mais uma vez sua liberdade e o compromete a entregar-se ao Senhor e ao seu povo. Trata-se de mais uma vez renunciar-se a si mesmo e confirmar os compromissos do sagrado ministério recebido. Não corramos o risco de dar uma resposta sem o entusiasmo de quem verdadeiramente quer renovar seu compromisso sacerdotal. Querido Padre, aproveite esta celebração para voltar o seu coração ao Senhor e dizer, como naquela primeira vez, o dia de sua ordenação sacerdotal, quando seu coração estava vibrando de alegria e talvez sua voz trêmula. Deixe as alegrias do sacerdócio inundarem seu coração e dê novamente sua resposta para se entregar inteiramente ao Senhor, nada reservando para outrem. A terceira pergunta condensa uma síntese do que é o nosso ministério. Prezado Padre, você é fiel distribuidor dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas. Parece oportuno fazer uma pausa neste momento para você se perguntar pela qualidade dessa missão de ser distribuidor dos mistérios de Deus. Como você tem intensificado sua relação com Deus para distribuir os mistérios dele? O ensino, a Eucaristia, os sacramentos e sacramentais não são coisas que pegamos aqui e entregamos ali. Ninguém pode distribuir os mistérios de Deus se antes não acolher os mesmos mistérios em sua vida. Nenhum sacerdote viverá dos mistérios de Deus se não buscar e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a inteligência. Mas a terceira pergunta do rito se desdobra e indaga ainda. Seguindo Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Acredito que aqui se encontra uma relação de oposição. Quem segue Cristo, cabeça e pastor, não pode se deixar levar pela ambição dos bens materiais. Seguir a Cristo, pastor, nos projeta como servidores das pessoas, dos irmãos e das irmãs, nos leva a viver o ministério apenas pelo amor aos seres humanos. Não vamos despistar, como se essas palavras não tocassem a verdade da tentação de querer tantas vezes unir o que não pode estar unido, qual seja o seguimento de Cristo, cabeça e pastor, e a ambição pelos bens materiais. Meus caros padres, a tentação pelos bens materiais é real e pode roubar a generosidade de muitos que friamente calculam espórtulas e côngruas. Quem toma essa direção deixa de ser um fiel distribuidor dos mistérios de Deus e se torna um funcionário do sagrado. Faz de seu ministério um contra-testemunho para o verdadeiro discípulo e se torna um ministro insosso.
já não é capaz de viver e servir apenas por amor a Deus e às pessoas. Ao finalizar a renovação das promessas sacerdotais, eu pedirei: e orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica confiada à minha fraqueza, e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Ao meditar essas palavras, cheguei a pensar que é uma loucura, com minhas fraquezas, buscar realizar entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Estou certo de que, sem a oração de toda a igreja, eu nada posso e nem poderei. Estou certo de que meu pecado, minhas limitações, minhas imaturidades, fazem sombra a imagem viva do Cristo sacerdote presente em mim. E peço que, além de rezarem por mim, me corrijam quando eu não for bom pastor, mestre e servo de todos. Queridos padres, eu gostaria de abraçar cada um de vocês, não apenas pelas saudades dos abraços, gesto tão humano e fraterno, mas para dizer a cada um de vocês que estou junto de vocês e conto com vocês para servir ao povo de Deus que nos foi confiado. Levem para as comunidades e paróquias o meu abraço e minha lembrança. Digam ao povo que o bispo lhes mandou um abraço especial e que também pediu orações e ainda prometeu rezar por todos e que espera logo ir ao encontro deles. Queridos diáconos, obrigado pela comunhão comigo, com os padres, com os leigos e leigas. Vocês, como ícones do Cristo servo, nos indicam permanentemente que a direção do seguimento do Senhor passa pela diaconia. Tenham certeza de que sua vida, sua família e seu ministério são muito queridos em meu coração e no coração desta igreja diocesana. Prezados seminaristas e propedeutas, permitam-me destacar a presença de dois dos irmãos de vocês. Um que receberá aqui, nesta catedral, a ordem do diaconato, o Cleidson Rafael, na missa de amanhã. O outro que receberá a ordem do presbiterato no dia 24 de junho em São João da Ponte, o diácono Wagner Lima. É uma alegria única cada ordenação. E cada um de vocês, seminaristas e propedeutas, olhem para mais um que recebe a sagrada ordem e renove também sua resposta generosa, resposta que são chamados a dar ao Senhor da Messe. Nossa arquidiocese conta com o empenho de vocês e os acolhe com muitas esperanças, e são muitas realmente que trago em meu coração quando relembro cada um de vocês. Queridos leigos e leigas, hoje minoria nessa celebração, mas sempre a grande maioria do povo de Deus, como gosta de dizer o Papa Francisco. A razão de ser de nosso ministério sacerdotal é a consagração ao Senhor para servi-los. Perdoem-nos pelas vezes que servimos a nós mesmos e traímos a nossa vocação. Ajudem-nos a ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus. Orem por nós. Cuidem dos padres que lhes são confiados nas 65 paróquias da nossa arquidiocese. Levem meu abraço agradecido a um número incontável de agentes de pastoral, catequistas, animadores de comunidades, ministros da palavra, ministros extraordinários da comunhão eucarística e tantos outros. Nesse tempo da pandemia, o testemunho de vocês, sal da terra e luz do mundo,
no cuidado especialmente com os mais pobres, mostra que não é possível ser comunidade eclesial missionária se não estivermos a serviço do Evangelho da vida. A vocês, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, vocês são uma riqueza de carismas para a nossa igreja local. Aprofundem sempre mais o carisma que os fez entregarem-se definitivamente ao Senhor. Esse é o caminho para se tornarem cada vez mais integrados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Obrigado pela comunhão orante, especialmente neste tempo de pandemia. Não poderia encerrar sem trazer à memória a mais triste lembrança desses últimos 3 meses. O número de mais de 45 mil mortos de Covid-19 é um imenso coletivo de rostos, de histórias, de famílias enlutadas, de novos órfãos. É a vida perdendo a luta para o vírus. Que o Senhor tenha piedade de toda a humanidade e nos conceda logo a graça de uma vacina. Maria, Mãe da Igreja, estenda sempre mais seu manto para abrigar todos aqueles infectados que estão lutando pela sobrevivência, pelos mortos, pelos infectados, pelos operadores da saúde. Nosso silêncio respeitoso. Amém.